E aí, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Bruno Queiroz, optometrista, e hoje eu vou te mostrar 4 formas diferentes de você fazer uma refração na optometria. E no final do vídeo eu vou te contar qual que é a minha forma favorita, qual que eu mais uso no meu consultório, qual que é que dá mais certo para mim, beleza? Então, se você é optometrista ou é estudante da área, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar a entender os caminhos possíveis dentro de um consultório para você chegar no grau perfeito ali do paciente, no que o paciente realmente precisa, seja com equipamentos caros ou não, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não conhece, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Então, para quem não sabe, a refração nada mais é do que um dos pilares mais importantes da optometria, né? É onde a gente realmente faz ali o grau do paciente, onde a gente descobre para poder prescrever o grau do paciente, né? E o que o pessoal às vezes não entende é que existem várias maneiras da gente chegar no grau ideal, no grau que o paciente precisa, né? E o mais importante é que não existe só uma maneira, existem várias, e é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, beleza? Cada técnica tem sua vantagem, tem as suas limitações, suas desvantagens. Eu vou trazer um pouco aqui do contexto de quando eu utilizo cada uma delas, então bora entender isso aí agora. Bom, a primeira maneira da gente fazer refração, que é uma das técnicas muito utilizada pela maioria dos, não só optometristas, mas também oftalmologistas, é usando o nosso querido autorrefrator e fazendo um afinamento no duocromo, né? O autorrefrator, ele é um dos métodos mais usados, porque ele é um equipamento super bacana, ele é muito moderno, ele faz a medição, além da refração, ele sugere também, faz a medição muitas das vezes da ceratometria, da curva ali, da córnea do paciente, né? Então, a ideia é passar no autorrefrator, ele vai sugerir um grau, e aí depois dessa sugestão a gente vai fazer o afinamento, a conferência desse grau através do duocromo, né, para não ter nenhum perigo de ter hipercorreção ou hipocorreção, para não ter entrar no lag acomodativo ali, por exemplo, né? Uma das vantagens do autorrefrator é que ele normalmente é rápido, ele causa uma boa impressão para o paciente, ele tem uma boa vista para o paciente, e ele, na maioria das vezes, ele ajuda bem com a questão do astigmatismo no eixo, né? Dá para a gente entender sobre o eixo se é um astigmatismo corneano ou cristaliano, então a gente consegue entender isso com ele, ele me dá as duas opções de diferença ali, então ele ajuda bem nessa questão do eixo. Um cuidado que a gente tem que ter muito grande com o autorrefrator é que o autorrefrator, normalmente a maioria dos autorrefratores, eles foram desenvolvidos para trabalhar com colírio ciclopédico, para anestesiar ali o cristalino, a acomodação do paciente. Então, quando a gente usa, como nós como optometristas não usamos colírio, ele acaba às vezes dando uma hipercorreção. Então eu falo por experiência própria, meu autorrefrator, por exemplo, são 2 consultórios hoje, um dos 2 eu tenho autorrefrator e o outro não, e onde eu tenho o autorrefrator, ele normalmente ele dá ali 0,50, 0,75 a mais do que realmente o grau do paciente, então ele sempre dá uma hipercorreção, mas como eu falei, a parte do eixo, do astigmatismo, ele acerta muito, ajuda bem nessa parte para a gente conferir, é mais um indício ali, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão da hipercorreção. Outro cuidado que tem que tomar muito com o astigmatismo é sobre a posição ali do paciente, encostar bem o queixo, encostar bem a testa, ficar nivelado na altura do olho dele. Então isso também é um cuidado que tem que se ter ao utilizar essa opção, beleza? O segundo método, que é um método que eu muito uso no consultório, bastante mesmo, e é um dos métodos que mais me salva, eu vou falar o porquê, é a retinoscopia junto de um afinamento também com o duocromo, né? A retinoscopia, cara, ela muda o jogo aqui nessa hora porque é técnica pura, né? É o momento onde a gente vai ali avaliar o grau da pessoa, independente de auxílio ou não do paciente, né? Principalmente eu uso muito para criança, eu uso muito para idoso, para pessoas que não sabem às vezes relatar, porque é um exame que eu não dependo do paciente me falar nada. Simplesmente vai olhar para um ponto fixo e acabou. Eu vou fazer a retinoscopia dele, seja estática, seja dinâmica. Então a retinoscopia, ela ajuda muito. Lógico, a gente faz a retinoscopia, depois também temos que fazer o afinamento, porque às vezes um pouquinho da distância que eu volto do paciente já vai dar uma alteração também no grau. Então eu preciso afinar esse grau antes, mesmo fazendo a retinoscopia, mesmo fazendo uma boa retinoscopia, eu preciso fazer o afinamento no final, beleza? Uma das vantagens que eu vejo na retinoscopia é a precisão, porque eu já estou acostumado com a minha distância, já desconta ali a minha lente de trabalho, então quando eu encontro o grau do paciente, não tem como ser muito diferente daquilo, porque é física, né? O comprimento da onda vai na retina, volta, ela com a cheia der a lua cheia, neutralizei a faixa, pronto, é mais ou menos o grau da pessoa, então é uma precisão muito boa. Eu não preciso de alto investimento para fazer,
Ele é um equipamento muito barato, é um equipamento de entrada. Eu uso o retina que eu comprei lá na época da faculdade ainda, então ele é bem simplesinho e me atende do mesmo jeito. Então o investimento dele é baixo. Ele é ideal para ambientes que a gente tem às vezes pouca estrutura, né? Eu estou fazendo um atendimento, esses dias fizemos um atendimento voluntário numa cidade e aí não tinha muita estrutura lá, fui numa escola e tal, então o retina ajuda muito nessa hora e ele é ótimo para crianças e pacientes, como eu já falei, que tem dificuldade de comunicação, beleza? Ajuda muito. Cuidado que a gente tem que ter para fazer retinoscopia, eu preciso ter uma prática e uma habilidade para fazer, né? A curva de aprendizado dela é um pouco mais longa porque eu preciso de hora retinoscopia, eu preciso praticar mesmo. E aí é onde eu, às vezes, sempre ensino sobre isso, que para você fazer uma retinoscopia, você precisa fazer, entender o que você precisa fazer, aprender, treinar e aplicar. Então, se você só tiver teoria e não aplicar, não vai dar certo. Eu falo por mim. Os 100 primeiros exames que eu fiz retinoscopia em todos, mas um ou outro eu acertei o grau. Mas eu fiz em todos, eu treinei meu olho, treinei o movimento, treinei a distância, treinei a posição, treinei a orientação do paciente. A ideia é essa, fazer a retinoscopia para aprender. Já aproveitando o gancho, se você tem dúvidas na retinoscopia, quer aprender mais como fazer, como entender, como praticar, como treinar, como simular a retinoscopia, eu tenho um curso sobre retinoscopia na prática para você entender e ficar fera no assunto. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, só clicar lá e conferir, beleza? Bora voltar pro vídeo. Terceiro método que eu uso muito no consultório também, que resolve muito, é usando o grau antigo do paciente, lesometria, né? A gente faz a lesometria, uso o grau do antigo do paciente como base e depois eu faço só o afinamento no duocromo, né? Às vezes eu tenho muitos pacientes que já usam aquele mesmo grau há bastante tempo, já estão acostumados, falou, olha, o óculos tá bom, mas só tá dando um pouquinho embaçado às vezes para longe, precisa às vezes de um 0,25, 0,50 ali, só um ajuste mesmo. Não tem por que talvez eu mudar tanto o grau dele. E aí eu saber fazer a lesometria, fazer só o afinamento também resolve. Funciona em várias situações que a gente consegue fazer, tá bom? É um método super excelente, super prático. Uma das vantagens que eu mais vejo é em relação à economia de tempo, porque às vezes se tiver uma secretária, se tiver alguém que o paciente chegar com o grau dele antigo, já com uma receita, já facilita bem, ajuda bem. Outra vantagem que eu vejo é que o paciente já está acostumado àquele grau, ele já está adaptado àquele grau, então é muito difícil não ter uma boa adaptação do paciente, então fica bem tranquilo. Então ele resolve muito nesses casos simples, tá? Um cuidado que a gente tem que ter muito grande na hora de fazer a lesometria para usar o grau antigo do paciente é que se a gente simplesmente usa o grau antigo sem fazer investigações, sem fazer outros testes, eu posso acabar deixando um problema refrativo, um erro refrativo que não estava corrigido naquele óculos, permanecer não corrigido. Então, às vezes passa um erro despercebido que estava antigo e vai continuar. Então, é um cuidado que tem que se ter e esse cuidado a gente minimiza muito ali na hora, por exemplo, da anamnese, né? Onde a gente vai fazer as perguntas, eu vou saber como está o óculos dele ou não, quanto tempo tem, se tem mais históricos de receita, né? Mas às vezes, por exemplo, é um paciente que já é meu, que ele já veio, já está consulta comigo há 4, 5 anos, e ele vem periodicamente, de ano em ano, de 18 meses, 2 anos, então já tem ali o histórico de várias receitas dele, fica bem fácil da gente trabalhar e dificilmente você vai errar a prescrição final, beleza? E finalmente esse é o método que eu mais utilizo, que eu mais gosto. Eu vou falar que talvez 70% dos casos no meu consultório eu utilizo, que é a miopização mais o afinamento no duocromo. A miopização ela é uma técnica que eu adoro muito porque é muito fácil para o paciente descrever a melhora. Eu sinto que às vezes os pacientes, quando eu vejo alguém fazendo a refração, às vezes o paciente fica muito dificuldade em responder, é melhor essa lente ou essa lente? Às vezes é pouca diferença, 0,25 para mais ou para menos, fica tão pouca diferença que o paciente tem dificuldade em responder e eu fico dependendo muito dele. Na miopização já não tem isso, porque na miopização, quando eu miopizo o olho dele, eu coloco uma lente muito positiva, mais do que ele, né, mais do que é o grau dele, ele fica míope, vai ficar tudo muito borrado. E aí fica muito fácil do paciente notar se melhorou o borrão. Tá muito borrado, eu não consigo ler nada. Opa, consegui ler a primeira letra do 20-200. E aí, daí para baixo, ele já não leu 150. Na hora que eu melhoro um pouquinho, ele, opa, consegui ler o 150. Então, fica muito fácil
dele ver a melhora e dele relatar isso pra gente. Então é uma técnica que eu adoro, eu uso muito, então esse é um dos motivos que eu uso. Outra vantagem que eu enxergo na miopização é a questão de evitar a hipercorreção. Eu sempre venho tirando devagarzinho, tirando até chegar no grau. Então eu dificilmente vou entrar no lag acomodativo do paciente, então o óculos dificilmente vai ser um óculos ruim de usar, então ele normalmente tende a ser um óculos confortável, que o paciente consiga usar muito tempo e de fácil adaptação. Então, por isso é uma das técnicas que eu adoro usar, eu uso muito no consultório mesmo, tá bom? Um cuidado que tem que ter ao fazer a miopização em relação à descoberta da primeira linha, que é a 20-200, né? Quando a gente miopisa, a ideia é o paciente não enxergar nenhuma linha e aí ele enxergar a primeira linha. Porque se normalmente a gente já tem uma referência, né? Quando ele lê o 20-200, do 20-200 para o 20-20, em média são 2 graus. E aí, se eu demoro muito ou não oriento bem o paciente a ler a primeira linha, mesmo que embaçado, mesmo que borrado, o paciente me demora 1 grau a mais para me falar, eu vou acabar imaginando que o grau final dele é outro e posso acabar errando na minha refração. Então, um cuidado que tem que ter é esse. Outro cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer a miopização, somente diminuir o grau quando o paciente não conseguir ler nada. Então, a ideia básica na miopização é que ela sempre precisa estar embaçado. Eu oriento os pacientes de que, cara, eu sei que está embaçado, eu vou melhorando bem devagarzinho, só no final que eu vou deixar nítido. Eu preciso que você só me diga se está melhorando, ok? E aí eu vou assim devagarzinho, não conseguiu ler, melhora um pouquinho para ele. Leu, lá baixa uma, baixa 2 linhas, não conseguiu ler, aí eu melhoro para ele de novo. Quando a gente faz isso, eu vou chegar certinho ali no duocromo, no 20-40, com mais ou menos meio grau faltando somente para a gente finalizar o grau do paciente. E aí eu levo no duocromo, ele obrigatoriamente tem que estar vendo vermelho melhor, porque ele ainda está míope. E aí eu sei que nesse momento eu acertei a miopização, e aí eu faço o afinamento e pronto. O grau vai ficar cravadinho, beleza? Então é isso, cada método tem o seu momento, tem a sua vantagem. Então, resumindo assim, o autorrefrator, se você tem uma estrutura legal, quer investir, é legal, valoriza o exame, valoriza, o paciente sente que é um exame computadorizado, que é mais moderno, então é legal. A retinoscopia, se você tem essa técnica, se você pegou essa prática, não deixa de usar, né? O grau antigo é um histórico para a gente, é mais um indício de que é o problema refrativo do paciente, é aquele, então ajuda muito. E a miopização é para a gente ter aquela precisão, né, e o controle na refração, para eu controlar o exame, para eu conduzir o exame da maneira que eu quero, beleza? Agora o segredo é, né, você pode e deve dominar todas as técnicas. Eu falo que eu não uso só uma ou outra, eu uso normalmente. Sempre que o paciente chega com óculos ou com a receita antiga, eu anoto o grau dele, independente. Se vou fazer retinoscopia, se vou fazer autorrefrator, se vou fazer miopização, eu faço lesometria. Dependendo da conversa, dependendo da queixa, eu faço retinoscopia, ou dependendo da queixa, eu faço retinoscopia, mais miopização. Cada paciente demanda de uma técnica. Quanto mais técnica, mais chance a gente tem de acertar, mais chance a gente tem de fazer uma boa prescrição, que é o que o nosso paciente quer, um trabalho de excelência, beleza? Então me conta aqui, qual dessas formas você mais usa hoje, qual você tem vontade de aprender que você ainda não usa, que você vai botar em prática. Então se você curtiu essa aula, curte aqui embaixo, já deixa um comentário, se inscreve no canal, envia para um colega optometrista que está precisando aprender e entender sobre isso aí. E se você quer saber mais sobre refração, quer entender o passo a passo, os 4 pilares ali da optometria, como que faz para você atender com confiança, do 0 até o avançado, eu tenho um curso sobre isso aqui embaixo, está na descrição. Só clicar aqui e conhecer mais. Vai ser um prazer ter você na nossa turma. Valeu, um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.